Sarah Winchester era um enigma. Viúva de William Wirt Winchester, filho de Oliver Winchester, o homem por trás da Winchester Repeating Arms Company. Os rifles Winchester eram lendários, conhecidos como a arma que conquistou o Oeste. Com a morte de William em 1881, Sarah herdou uma fortuna, tornando-se uma das mulheres mais ricas do mundo. Mas a riqueza não curava a dor em seu coração. Consumida pelo luto, Sarah buscou consolo no sobrenatural. Acreditava ter sido contatada por um médium, portador de uma mensagem arrepiante. Os espíritos das vítimas dos rifles Winchester estavam furiosos, amaldiçoando a família. O médium instruiu Sarah a apaziguá-los, construindo uma casa. Não seria um lar, mas um labirinto para confundir e aprisionar os espíritos. Movida pelo medo e pela tristeza, Sarah iniciou a construção. Comprou uma fazenda inacabada em San José, Califórnia. Ali, nasceria a Winchester Mystery House. A Winchester Mystery House é um testemunho da dor e do medo de Sarah. A construção prosseguiu ininterruptamente, 24 horas por dia, durante 38 anos, cessando apenas com a morte de Sarah em 1922. A mansão é um labirinto colossal, 160 quartos, 2.000 portas, 10.000 janelas, 47 lareiras e 40 escadas. A magnitude da casa impressiona, mas é o design peculiar que a torna verdadeiramente única. Portas que se abrem para paredes, escadas que levam ao teto, janelas em cômodos fechados. Essas esquisitices arquitetônicas não eram aleatórias. Sarah as concebeu para confundir os espíritos. Acreditava que, se eles não encontrassem o caminho, não poderiam atingi-la. A casa tornou-se seu santuário, uma manifestação física de sua dor e de sua busca desesperada por paz. O martelar e serrar incessantes, diziam, acalmavam os espíritos. O som era uma lembrança constante das vidas perdidas para os rifles Winchester. Seria Sarah realmente assombrada pela culpa? Ou era apenas uma viúva em luto buscando significado em um mundo que tanto lhe havia tirado? A Winchester Mystery House é um enigma, uma manifestação física da mente conturbada de Sarah. Um dos destaques são os corredores aparentemente intermináveis, que se retorcem e se curvam, levando a becos sem saída e a voltas inesperadas. Portas se abrem para paredes vazias. Escadas ascendem apenas para terminar abruptamente no teto. Essas esquisitices arquitetônicas não eram erros, mas sim intencionais. Sarah acreditava que os espíritos se perderiam, incapazes de encontrá-la. A casa está repleta de outros detalhes estranhos. Há janelas que dão para outros cômodos, criando uma sensação de paranoia e desconforto. Há passagens secretas e quartos escondidos que, segundo rumores, eram usados por Sarah para espionar seus empregados. Nas entranhas labirínticas da Winchester Mystery House, encontra-se uma sala envolta em mistério, a Sala da Sessão Espírita. Este espaço é um dos muitos que compõem a complexa e enigmática mansão, construída sob a direção de Sarah Winchester. É um cômodo pequeno e octogonal, localizado no fundo da casa. A forma octogonal não é comum e adiciona um ar de mistério e singularidade ao ambiente. Dizem que Sarah o usava para conduzir sessões espíritas, tentando se comunicar com os espíritos. Ela acreditava que os espíritos das pessoas mortas pelas armas Winchester a assombravam e buscava orientação espiritual para apaziguá-los. A sala tem uma única porta e 3 janelas. Cada elemento da sala parece ter sido cuidadosamente planejado para servir a um propósito específico. Mas uma janela é diferente, coberta por um vidro com um padrão estranho que distorce a visão. Este vidro peculiar adiciona uma camada extra de mistério ao ambiente já enigmático. Alguns dizem que era para impedir a entrada de espíritos. Acredita-se que o vidro especial poderia bloquear a passagem de entidades sobrenaturais. Outros acreditam que era para permitir que Sarah visse sem ser vista. Talvez ela quisesse observar os espíritos sem que eles soubessem de sua presença.
Reza a lenda que Sarah nunca passava a noite no mesmo quarto 2 vezes, com medo de que os espíritos a encontrassem. Este comportamento errático era uma tentativa de confundir os espíritos e evitar sua ira. Ela deixava pratos de comida pela casa para apaziguá-los. Acreditava que oferecendo comida poderia ganhar a simpatia dos espíritos e evitar que eles a perturbassem. O número 13 aparece com destaque por toda a casa. Este número, geralmente associado à má sorte, era visto por Sarah como um símbolo de proteção. Era o número da sorte de Sarah. Ela incorporou o número em muitos aspectos da arquitetura da casa, talvez como um amuleto contra os espíritos. Há 13 degraus em muitas escadas. Este detalhe arquitetônico é um dos muitos que refletem a obsessão de Sarah com o número 13. Muitas janelas são divididas em 13 painéis. Seria superstição ou uma tentativa de criar um ambiente seguro e protegido? Ou estaria Sarah tentando apaziguar os espíritos com sua própria linguagem? Talvez ela acreditasse que os espíritos entenderiam e respeitariam esses símbolos. A sala da sessão espírita continua sendo uma das partes mais intrigantes da Winchester Mystery House. Este espaço é um testemunho da complexidade e do mistério que cercam a vida de Sarah Winchester. É uma lembrança da obsessão de Sarah com o além-vida e de suas tentativas desesperadas de encontrar paz. A casa, com todos os seus segredos e peculiaridades, permanece um enigma fascinante até hoje. Ao longo dos anos, surgiram inúmeras histórias de eventos estranhos na Winchester Mystery House. Esta mansão, com sua arquitetura labiríntica e corredores sem fim, tem sido um ímã para o inexplicável. Caseiros e visitantes relatam ruídos inexplicáveis, pontos frios e até aparições. Muitos descrevem a sensação de serem observados, mesmo quando estão sozinhos. Uma das histórias mais famosas é a da marca de mão fantasmagórica. Esta marca misteriosa tem intrigado muitos ao longo dos anos. Dizem que ela aparece em um pé de cama em um dos quartos. A marca é clara e distinta, como se tivesse sido deixada recentemente. Reza a lenda que um trabalhador, irritado com Sarah, bateu a mão no poste em frustração. Ele estava exausto e frustrado com as constantes mudanças na construção. A marca da mão supostamente reaparece não importa quantas vezes seja limpa. É como se a energia do trabalhador ainda estivesse presente. Outra história arrepiante é a da carruagem fantasma. Esta carruagem é frequentemente vista nas noites mais escuras e nebulosas. Visitantes relatam ouvir o som de cascos de cavalo e o estrondo de rodas de carruagem do lado de fora da casa. Esses sons são tão vívidos que muitos acreditam que uma carruagem real está se aproximando. Alguns até afirmam ter visto uma carruagem espectral emergindo da névoa, apenas para desaparecer no ar. A visão é tão real que deixa os espectadores em estado de choque. Uma das áreas mais assombradas da casa seria o salão de baile. Este salão, com sua grandiosidade, esconde muitos segredos. É um salão magnífico com uma lareira deslumbrante e um lustre ornamentado. A beleza do salão contrasta com as histórias sombrias que o cercam, mas também é considerado um foco de atividade paranormal. Muitos acreditam que os espíritos dos antigos frequentadores ainda dançam aqui. Visitantes relatam sentir pontos frios, ouvir vozes desencarnadas e até ver figuras sombrias dançando nos cantos do salão. Essas experiências deixam uma impressão duradoura em todos que as vivenciam. A Winchester Mystery House permanece de pé como um testemunho da dor de Sarah Winchester, de suas excentricidades e de sua busca incessante por paz. O poder duradouro de uma boa história de fantasmas é evidente aqui. É um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo que vêm se maravilhar com sua arquitetura bizarra, ouvir as histórias arrepiantes e explorar os corredores labirínticos. Muitos esperam talvez até vislumbrar o sobrenatural. A casa já foi tema de inúmeros livros, documentários e até mesmo de um filme de Hollywood, cada um adicionando sua própria camada de mistério e intriga.
Ela continua a cativar a imaginação do público, provocando debates e especulações sobre a verdadeira natureza das motivações de Sarah. Era ela uma visionária, uma mulher assombrada ou simplesmente alguém tentando encontrar sentido em sua vida, após uma perda devastadora? Os fenômenos inexplicáveis relatados dentro de suas paredes alimentam ainda mais essas especulações. Sarah Winchester era realmente assombrada pelos espíritos das vítimas dos rifles Winchester? Ou a casa era simplesmente um reflexo de sua dor e de sua necessidade de criar algo significativo diante de uma perda avassaladora? A construção da casa, com suas escadas que não levam a lugar nenhum e portas que se abrem para paredes, é um testemunho da complexidade de sua mente e de seu sofrimento. Seja qual for a verdade, a Winchester Mystery House continua sendo um destino fascinante e misterioso. É um lugar onde a arquitetura e o sobrenatural se colidem, levando os visitantes a refletir sobre os mistérios que se escondem dentro de suas paredes. Cada visita é uma nova oportunidade de descobrir algo novo, de sentir um arrepio na espinha e de se maravilhar com a engenhosidade e a tristeza que permeiam cada canto desta casa enigmática. A Winchester Mystery House não é apenas uma atração turística. É um portal para o passado, um enigma arquitetônico e um lembrete constante do poder do luto e da imaginação humana.